liderança, né? Os deveres do pastor, e ele falou de 3 etapas. Pedro entrou em assunto aqui, ensinando a igreja, né? Pelos deveres do pastor, dos novos que estão começando ao respeito aos anciãos, e também ele falou do assunto da humilhação e do propósito que Deus deu para nós poder crescer, para que Ele possa nos exaltar. É importante isso daí, né? Você chegar numa liderança, você tem que aprender a respeitar os mais velhos que ele ensinou. Por isso que eu falo assim, quando ele fala ensinar a respeitar os mais velhos, não é porque, né, uma pessoa mais velha que a ti, ele está sempre acima de você. Então, ensina que você tem que manter o respeito. Por mais que ele age daquele modo lá, e até Paulo instruiu Timóteo. Timóteo, respeita os anciãos mais velhos. Mas não deixe de aprender e ensinar a doutrina verdadeira, mesmo que ele esteja agindo de uma forma irregular. Por ele ser mais velho, mantenha o respeito, e assim também eles vão te respeitar e vão te honrar por você respeitar ele. Assim as pessoas nos respeitam. Se você respeita uma pessoa na rua, não importa o nível dela, você respeita, por mais que ele seja daquele jeito lá, mas quando alguém for falar mal de você, por você respeitar, ele fala assim, esse me respeita e respeita ele. Ele te defende. Assim que Pedro quis dizer. Ele vai nos ensinar nesta noite, amém? Diz assim: rogo, pois, aos irmãos presbíteros, que há entre vós e eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, ainda com participante da glória que há de ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sordidas ganância, mas de boa vontade, nem com dominadores do que vos foram confiado, antes tomai-vos como modelo o rebanho. Ora, logo que Supremo Pastor se manifestar, receberei a imancessível, né, coroa da glória. Eu até um número. Rogo igualmente também aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Patrocina-nos trato de uns com outros, cingivos de todas a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sombrio, vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que runge, procurando alguém para devorar. Resisti firme na fé, certo que sofrimento igual aos vossos irmãos estão se cumprindo também na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firme e firmar, e fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, meu querido? Aqui está uma leitura diferente das outras. Deixa eu pegar um pouco aqui. Então eu queria trazer aos irmãos nesta noite, para que nós podemos aprender. Eu fiz uma divisão aqui: os deveres dos anciãos e dos jovens, a humildade e a vigilância que nós temos que ter. Todo cuidado, né? Então, a parte primeira que nós lemos era sobre o versículo 1 e 2.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoestai eu, que sou também presbítero com ele e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai os rebanhos de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, e nem por topes ganância, mas de bom ânimo. Pedro está referindo sobre o que ele recebeu de Cristo. Quando Pedro teve um chamado, se nós for ler em Mateus, deixa eu ver. E foi ler em Mateus, Pedro teve um encontro, né? Um encontro com Jesus no final. Quando Pedro decidia, quando Jesus chamou a atenção dele para que ele pudesse se converter, mudar o seu modo, o seu comportamento, que os companheiros dele iam seguir ele, ia respeitar ele como líder, é diferente. Muitas das vezes a gente age como um crente, mas ninguém nos segue como crente. Ninguém nos vê como crente muitas das vezes, sabe por quê? Por causa de certa atitude que tomamos. É como diz o crente, é observar em todo instante. Não é só no falar, eu sou crente. Mas depois de você falar é crente, você fez uma confissão, eles querem ver agora o procedimento do crente. Para que eles possam seguir você. Porque mesmo se você falar, orientar e não, tem que ser assim, Jesus ajuda, mas eu não vejo na sua vida isso. Porque muitas das vezes, para nós ser ajudados, nós temos que andar conforme a... Oi? Conforme as escrituras. E Jesus nos ensinou, né? Da mesma medida que vós medis, serão medidos. Se você quer que alguém te ajude, faça. Ajuda também, não é? Mas o problema é que quando você só critica e age de uma má fé, ele vai agir da mesma maneira. Né? Eu falo de salvação, de vida eterna, mas aí depois a pessoa vai para mim e vai dizer, não veja que isso vai ser salvo. Então Pedro estava mostrando um ar que ele sabia de tudo. Tinha revelação do Filho de Deus, né? Tomava a frente de todas as coisas. Uma hora que chegava para liderar, ele agia como um carrasco. Porque a turma respeitava mais, não era por ele ser o líder, mas é porque ele andava armado. E quando você anda armado, ninguém te respeita. Né? Assim, nossa, eu não converso muito com o Mar porque ele tem aquela cara de bravo. Então, eles não me respeitam porque eu sou aqui. Eles mais respeitam mais por causa do medo, porque eu sei que esses reais são bravos. Não bate nessa porta aí não, porque a mulher daí é brava. Não é? Então eles não respeitam por ver o Espírito Santo na vida da gente. Eles vê como a gente Oi? Carrasco e tirano. Toma conta da propriedade, sabe? Fala alto e bate no peito. Se não fazer agora, Márcia, mais tarde eu te pego. Aí eu vou fazer para não até não ser pego. Mas então eles seguiam mais Pedro por causa da espada dele mesmo. Da espada, né? Mas quando ele falou, Pedro, você tem que se converter. É preciso. Aí Pedro, quando ele se converte, aí então Jesus vem e pede um conselho para ele. Deixa eu ver aqui. E disse a Pedro assim, eu também sou presbítero, sou agora conselheiro, olha lá, aos outros presbíteros que estão entre vocês, sou também uma testemunha do sofrimento de Cristo e vou tomar parte da glória que será revelada. Aconselho que cuide também, cuide bem do rebanho de Deus, que lhe deu, e faça isso de boa vontade, ele aconselhando, ensinando as outras pessoas. Porque um dia nós ensinamos aqui, porque um dia nós não vai estar aqui, mas vai estar o outro que aprendeu. E tem que fazer o mesmo.
Deus nos deu essa oportunidade de ensinar os nossos. No começo, você viu, vinha um monte de gente. E Deus nos deu tanta graça que Ele nos deu até festa, você viu? De comemoração de o que Deus fez. Não é? E Ele convidou todo mundo para participar. Não deixou ninguém de fora. E Ele registrou todos os nomes daqueles que compareceu. Assim como o Zé falou, ele foi para a festa das botas. Ele conhece a mente, o coração. Por isso que Ele chamou. Mas tem muitos irmãos ainda que não vêm, né? Mas os nomes deles estão registrados o dia que eles apareceram na bota do Cordeiro. Não é? No dia da visita, vem muita gente. Vem muita gente. Vem muita gente. Sabe quando o Noemi olhou assim e falou assim: vou voltar para minha terra. Nora, pega as suas coisas, vai para casa, sua família, vai, porque já não tem mais ninguém, lá também não tem mais ninguém. Eu vou voltar porque Deus visitou nossa terra e é necessário que eu vá agora. Acho que agora Ele visitou. Não é? Ele olhou para nós agora. Então eu vou voltar. Vou voltar. Mas o problema, sabe o que acontece? A primeira nora falou assim: eu não vou sair. Não é? O seu povo agora é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Eu vou para lá. Mas a outra falou assim: ó, depressa eu. Né? É o outro mesmo. Mas quem permanecerá? Será? Justificado por Ele. Por isso que é bom. Mas não deixa de trabalhar. Né? Ele não deixa de trabalhar. O importante, cada participante tem o seu nome registrado. Porque o tempo certo de restaurar é o tempo dele, não é o nosso. Né? O importante é que nós fomos escolhidos e chamados. Mas o tempo que ele vai fazer é dele. Porém eu amo, e agora já velho, mais de Cristo. Quando o Espírito Santo desce sobre a gente, ele faz a gente agir assim. Não é porque a gente queira estar aqui. Não, né? Porque quem vai vir aqui para ouvir, né? Ouvir Marco Antônio? Marco Antônio não tem nada para oferecer. Mas como assim? Nós vem através daquele que nos concede a graça. É por isso que nós vem. Porque se ele não nos conceder a oportunidade de nós vir para receber aquilo que ele tem para nos dar, ninguém aparece. Porque ninguém faz parte, não é? Ninguém faz parte. Mas é Ele que nos concede essa graça para nós aprender, porque um dia eles vão estar no mesmo lugar que nós, no posto. Né? E vai ser estabelecido. É assim mesmo. O importante é a presença. Né? Em João 21:15, quando Jesus visita Pedro, ele vai dizer assim, ó: depois da refeição perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros aqui? Aí é uma pergunta para Pedro. E ele responde o quê? O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Ele não perguntou isso, ele perguntou se amava mesmo de verdade, né? Ele perguntou: você sabe que eu sou seu amigo? Aí Jesus fala assim: não é essa pergunta, né? Mas eu vou lá de novo. Aí ele responde de novo: João, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Eu, né? E ele continua respondendo a mesma coisa. Quando ele faz a terceira pergunta de novo, ele fala, aí ele entristece. Aí sabe o que ele responde? Ele fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas e me conhece. Aí Jesus fala assim: então apacenta
Seja um pastor. Guia eles. Orienta eles, instrui eles no caminho. Para de ficar fazendo só um tubo, sabe? Não ensina nada, fica dando. Aí depois você sai e dá mau exemplo, não é? Mas ensina, instrui ele. A eles andar no caminho certo, eles vão te seguir. Porque você é o líder. Você é responsável pela vida de cada um. Porque assim como Jesus teve que dar conta de tudo aquele que o Pai deu para ele, você vai ter que dar conta se você for o líder. Aí foi e começou a pastorear. E você viu que o ministério dele foi grande. A primeira pregação dele foi quase 3.000 almas convertidas. Viu? E Pedro não era fácil, não. Mas depois ele aprendeu a usar a verdadeira espada. A espada da palavra. Olha. Parou de ficar briguento. Igual Paulo diz, o crente não pode ficar andando briguento, não. Discutindo um com o outro, com o vizinho, com quem falou certo, quem falou errado. Vai discutir sobre palavras, sobre questionamento, quem pregou, quem não pregou. Aquilo não serve para isso. Isso daí são os briguentos. São os que gostam, que causam divisão entre a casa de Deus. E impede dos que vêm vindo entrar. Porque daí ele fica brigando na porta. Discute, faz arruaça, vira pedra de tropeço, atrapalha aqueles que estão querendo se salvar e de aprender, porque ficou olhando os escândalos. E agora eles ficam aquele debatendo na internet. Agora parece que usou mais fácil, porque agora eles fazem o vídeo, quando você está vídeo sozinho, sem temer o temor de Deus, igual o Nicolas falou, fica longe de Deus, não tem a presença, e tem que ser crente fora e dentro. E no particular. Não é? Verdade. Agora fala que é crente de palavra, mas quando está lá no particular, é um ímpio, um perverso. Foi todo dia tá aqui hoje. Não é? Aleluia, Jesus. Aí fala que página. Sou profeta. O tempo do profeta passou. Você viu o que Jesus falou? Os profetas, Moisés e os profetas, passou. Aí Jesus falou, eu sou o último dos profetas e o sacerdote real. Agora vocês são apóstolos. São meus seguidores, são minha testemunha. Vão e pregam o evangelho. Ele não falou para ficar discutindo, ele falou, vai e prega o evangelho a toda a criatura. Exatamente. Os que crê vão te seguir, mas os que não crê, não vai, pronto. E não precisa julgar eles não, porque eles serão julgados pela própria palavra. Porque a nossa boca pode nos levar ao céu ou pode nos levar. Então com a boca nós se confessamos. Aí Pedro então foi instruído. E agora cuide você. E não deixe de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispo. Está lá em Atos 20, versículo 28. Para instruir, para cuidar, para alimentar. E hoje, sejamos bons servidores do Senhor Jesus, não maltratando o rebanho, que é a 1 Pedro lá 5, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não é nossa. Então, nós temos que ter aquele cuidado, para que a pessoa não possa
se extraviar. Não, né? Nós temos que cuidar, tem que ter aquele cuidado, sabe? Não fala coisa que possa a pessoa, às vezes, errar o caminho. Porque se dependendo que nós sabe quando o pessoal pergunta, onde fica o balão do laranja? Aí nós vamos assim. Lá pra baixo. Você tem que indicar certo. Tem uns que falam assim. Você tá vendo aonde? Eu vendo de lá. Aí você instrui. Você não passa ali não, que ali você vai ficar parado, perigoso. Dá a volta. Mas desce reto, sobe lá, desce, corta direito e segue reto. Você vai achar o balão laranja. Olha. Agora você fala assim, desce por aqui, ó, e sobe. Aí vai lá e ele vai se perder lá. Não. Ele vai se perder. Porque para ele passar lá de lá, ele tem que subir ali o morro ali e entrar naquela ruína e depois sair lá na frente, para dar um balão, passar ele lá no balão lá na frente. E chegar lá, outra pessoa se informa errado. Então ele está ensinando para nós aprender a dominar. Mas não dominar, mas servir de exemplo ao rebanho. Quando eu falar servir de exemplo, é ter caráter também. Não basta eu sou crente. Basta eu falar, eu sou Jesus. Ele falou assim, não adianta você me chamar de Senhor, mas não fazer o que ele quer. O que ele quer de nós? Que nós sejamos testemunho. Sejamos obedientes a ele. E damos testemunho do Evangelho. Porque quando alguém chega e pergunta, você é crente? Sou. Aí ele sai, falou que é crente. Mas está contando mentira lá. Esse sabe da Bíblia. Crente mentiroso. Eu, né? Tá lá rindo dos outros lá contando piada. Esse sabe da Bíblia. O Salmo 101 fala dos escarnecedores. Tá sentado lá junto com os ímpios lá. Ó. Metendo pau, não. Ele sabe. Se for ver, ele sabe até mais que a gente. Porque eles lê. Eles gravam para julgar. Mas nós gravamos para ensinar. Coisa que eles não sabem. Mas eles gravam para julgar. Se você fala um versículo aqui, eles não entendem, porque eles não, como diz Jesus, eles não têm o Espírito Santo para que possa ser revelado. Os discípulos andou 3 anos, não tinham discernimento. Só depois da presença do Espírito Santo que abriu o discernimento e eles passaram então a evangelizar. Olha. Primeiro Jesus sopra nele para abrir o discernimento, para eles entenderem as Escrituras. E depois da descida ele falou, agora permaneça lá em Jerusalém até que venha o poder do céu para vos revestir. Para que vocês possam sair a ensinar. Mas quando você não tem esse revestimento, você lê e julga. Você lê, não julga os outros, mas você julga os crentes. E fala sem discernimento. Porque não tem. Igual o Tiago disse, né? Se tem falta de sabedoria, peça. Mas ele falou para quem? Para a igreja. É para a igreja. E o povo confunde que é para... Não, é só para quem serve. Eles não sabem, eles não estão para escutar. Porque a Bíblia foi ensinada para os crentes. E Pedro aqui está ensinando para os crentes. Para eles aprender. Quando eles chegar a ser pastorear. E quando ele agora está ensinando a ser servo. Ser servo. Não procure dominar o que for entregue
aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Jesus pediu para Pedro tomar posição. E Pedro tomou. Você viu que depois de Atos, ele começou a anunciar o evangelho? Você não veio mais falar de Pedro. Você não veio mais falar que ele era agressivo. Você não veio mais falar que ele era estúpido. Você não veio falar que ele andava com a espada, não. Que agora, como ele líder, ele poderia estar até com uma espada, com um machado, com um escudo, né, para se defender, e com uma coraça. Mas não. Agora ele andava mais guiando o rebanho. E quando guia rebanho, você se usa o quê? Cajado. E vara. Vara. Cajado é para puxar perto. E a vara é para disciplinar, para ele não sair do caminho. 2 tipos de ferramentas que você tem que ter. Uma boa palavra para chamar ele perto. E uma boa palavra para ensinar a ele perseverar no caminho. Porque se você falar conforme as palavras que faz ele vai, ele escapa e vai embora. Pula o arado, pula a cerca, pula barranco e desce para o vale, né? Aí não tem jeito nem de você dar varada. Então, o que ele ensina? Aprenda a falar palavras edificante. É você olhar o rebanho. Tem hora que você precisa chamar no particular. Mas tem hora que você precisa fortalecer os cansados. Curar as feridas. Aqueles que têm dúvida, você tem que... A palavra de Deus diz que para nós ter misericórdia, ser compreensivo. Porque às vezes a gente fala uma palavra e ele confunde. E tem pessoas, não sei se você já conversou com pessoas, tem pessoa que você fala uma coisa, aí você pensa assim, eu não quis dizer nada disso, mas ele inverteu tudo. Porque a mente dele é bloqueada. Ele tem dificuldade de discernimento. Então, por isso que hoje em dia nós falamos assim, aprenda a falar a palavra corretamente para que ele não possa entrar dúvida. Não, mas Jesus falava em palavras. Jesus falava porque ele seguia a palavra de Deus. Que ele falou assim, meu pai mandou falar isso para confundir eles, para que eles não possam entender. Mas para nós Jesus não falou isso não. Ele falou, vai na sua palavra. Ele fala que as boas novas estão chegando. Não é? E creia no evangelho. Mas lá, ele falava aquilo para o povo dele. Nós temos que entender. Mas agora Paulo aqui, Pedro, tudo eles vêm falando tudo esclarecido. Ele não deixa nada oculto. Ele não deixa nada oculto. Agora nós queríamos falar em parábola, não é? Confundir. Falar palavras difíceis que às vezes a gente não sabe no dicionário. Não vou ouvir falar assim, eu falei isso daqui agora, nem sei quem existe no dicionário. Mas se não existe agora, eu coloquei. Ah tá. Não pode colocar aquilo que já está colocado. Não é? Verdade. Ou você fala a coisa que é certa, ou você fala a coisa que é errada. Igual ele falou. Eu nem sei que essa palavra existe, mas eu inventei agora. Se não existir, coloquei agora. Não vai valer nada. Porque se vier no dicionário, está tudo lá registrado. E a sua palavra está lá? Não está. Não se encontra. Pode procurar agora até no Google. Não é? As palavras existem. Não foi encontrada nenhuma palavra assim. Então não existe. Uma vez eu estava fazendo uns estudos, né? E veio na hora também umas palavras, ainda bem que eu coloco, depois eu vou pesquisar para ver se existe, sabe? Aí eu fui lá e estava lá. Falei, bom, ainda bem que eu não falei, né? Colocar a palavra que não existe, porque a palavra de Deus diz assim, vai dar conta de cada... Fala uma palavra fora, você vê só. Naquele dia lá, prestará conta. Então, por isso que Jesus pediu a Pedro tomar posição. E o terceiro é a obrigação do pastor cuidar das ovelhas. Deus pedirá conta. Lembra de Jesus que teve de apresentar
conta dos teus. É. Assim nós estamos. Assim nós estamos. E Deus colocou nós também na casa para nós prestar conta de nossos também. Nem que seja 1, 2, 3, 4. Jesus está aqui. Agora, né? Ciclano e Bertano. Mas esses daqui? Você sabe. Jesus falou assim: um se perdeu porque estava escrito. Mas eu ensinei. E nunca desfiei dele. Nunca deixei de ensinar, nunca maltratei. Sempre respeitei. Mas ele não quis saber. Agora, se ele fugiu, foi por causa de alguma palavra, não foi minha culpa. Porque a palavra de Deus, ela é aberta. Se doer ou não doer, basta você se converter, porque ela não dói mais, não é? Verdade. Quem fala de alguma coisa e você se sente ofendido, é porque você está aquilo lá, está te causando dor. Ninguém coloca um remédio numa ferida sem que haja dor. Não é? Verdade. Você tem um machucado grave, obviamente tem que ser colocado, dependendo da coisa que for, dói mesmo. Não é? Você rala, você cai, rala aí. Você sabe que você for tomar banho, vai arder. Não vai precisar nem de remédio. O medo seu é de tomar banho agora. Não é? A preocupação. É a mesma coisa. Aí machuca. O medo de vir no culto é de, quando a pessoa abre o livro, é doer. Vai revelar. Vai revelar. Vai revelar. Eu lembro quando eu ia para a igreja, às vezes, quando eu andava meio afastado, né? Andava meio afastado, eu falei assim: Jesus, não deixa revelar não, deixa revelar não, deixa revelar não, não deixa revelar não. Perdão antes já para chegar. Exatamente. Eu já tô pedindo perdão agora. Peça perdão, se reconcilie com Deus primeiro. Mas o problema é que estou vindo de lá e assim: deixa revelar não, Jesus, deixa revelar não. Deixa revelar não. Mas um dia a missionária Josefa levantou, não, ela não levantou, ela estava lá no púlpito, sabe? Eu falei assim: você para! Eu falei: nossa, eu fiquei já tremendo, já. Eu falei: você vai pegar. Aí ela levantou do púlpito e falou: fica falando com esse pensamento aí de não pagar dízimo. Aí já desceu, eu falei: não, Jesus, não é eu não. Ainda bem que não era eu. Mas e se fosse? Eu falei assim: Jesus, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Mas é aquele que estava falando que eu não vou pagar. É. E quando ela apontou, o ruim que apontou do lado, porque você vê, antes na missionária de Zap aqui, eram os irmãos lá de casa e os irmãos lá de lá. Ela apontou lá dos irmãos. Eu falei: meu Deus, será que aí eu já fiquei. Jesus não deixa, Jesus não deixa pegar na mão não. Aí eu pegava: se você ficar com esse pensamento, eu vou pegar você pelo braço. Eu falei: misericórdia de Jesus. Mas eu não. Ainda bem que não era eu, mas foi um alívio. E é chato a gente ir pro culto com o pensamento e dúvida. É. Cocheando. Aí a palavra vem, a gente acha que é com a gente. Mas a verdade é porque a gente tá questionando. Por isso que eu falo assim, Senhor, aí eu aprendi a ler a Bíblia, assim: guarda os meus pés quando eu entrar em tua casa. Guarda os meus pensamentos. Guarda o meu coração, guarda meus ouvidos, para que eu não venha pecar. Porque se eu fico lá julgando a cara, para! Depois, quando o pregador está pregando, fala assim: você para com esse pensamento, ficar cochichando, aí você está pensando. Aí você começa. Nem eu não. Aí se você começar a murmurar, sabe o que acontece? Aí ele começa mais. Porque foi assim. É só você ler. Você viu, Jesus estava ensinando o povo e o povo estava gostando, né, tio? Explicando, chegando sobre a palavra. Daqui a pouco, a hora que viu, os escribas e os fariseus vindo rodeando por detrás do povo, sabe? Aquele pensamento ruim. Aí quando você viu, você pode olhar na palavra, que o próprio Jesus já muda a palavra. Ele mesmo começa a mudar. Não é porque ele quer, porque o Espírito Santo, que conhece todo o nosso discernimento e coração, as intenções, começa a falar. Não é? Então ele começou a
Aí eles começaram, por que vós fica cochichando com esse pensamento? Aí eles começaram já. Aí começou a aumentar, aí começou. Aí não suportou o que ele pregou. Aí o que aconteceu? Aí começaram a pensar agora, como nós faz para matar ele? Como nós vamos apedrejar ele? Aí os outros falaram assim, mas e se ficaram com medo por causa que o povo admirava Jesus? E se nós se levantássemos, ele tinha ele como profeta, e agora nós ia ser? Se eles se levantassem contra Jesus, o povo ia defender. E ia apedrejar quem agora? Exatamente. Então a obrigação do pastor é cuidar. E Jesus estava cuidando. Assim como ele cuidou, Pedro também teve esse cuidado de cuidar. E quando levantou Paulo como ministro, o Paulo também nos ensinou e teve cuidado de cuidar. Falou, Timóteo, aprenda, cuida, administra, ensina, instrui. Fazendo isso vai ser bom para você mesmo e para aqueles que tiver ao teu redor. Então, Pedro nos ensina que nós temos que ser administradores primeiramente de nós. É o primeiro cuidado que nós temos que ter. Para cuidar da casa. E se nós cuida da casa, tem zelo para cuidar da casa de Deus, das coisas de Deus. Porque se nós não cuidar de nós mesmos e dos nossos, nós também não cuidaremos das coisas que é de Deus. Né? Porque como você vai levar um evangelho? O evangelho é genuíno para salvar, curar e libertar. Se nós leva ele para fazer intriga, briga, arrogância, separação e divisão, não é o evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas enganadas sobre isso. O evangelho é para trazer a paz. Vive em paz. Faça de tudo para alcançar, não é assim? Busque ela. Tenta viver em paz com todas as pessoas. Pois somos apenas colaboradores de Deus. Como diz. Mas somos mais para contribuir. Para que o ministério dele possa crescer. Amém? Amém. Quando Jesus voltar, ele recompensará pelos teus serviços. O versículo 4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançarei então a incorruptível coroa de glória. Quando ele aparecer. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão também a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho também. É por isso que nós temos que ser bons administradores das coisas de Deus. Em Hebreus 13, 20 diz assim: o grande pastor do rebanho supra vocês de tudo o que necessita para fazer a sua vontade. Então, né? Para vencer as competições, vocês precisam renunciar a muitas coisas. Que coisas? Pedro teve que renunciar. Nós também temos que renunciar. As nossas indiferenças, nosso modo de pensar, de agir, de interagir com as pessoas. Se nós quisermos que eles sejam alcançados, nós temos que dar bom exemplo. Vigiar mais a nossa língua, né? Muitas das vezes nós temos que amarrar ela, sabe? Ou amortaçar ela. Se não dá como chama? Aquela anestesia que o dentista dá, né? De dente, né?
Uma vez me deu que eu fui arrancar o dente, aí depois eu fui parar numa barraca, sabe? Aí eu não conseguia falar porque eu fui buscar a arela. E tá tudo na amordecida. Acho que o policial pensou que eu era doido. Sabe? Não, pega, pode ir embora, pode ir embora. Eu tô falando assim porque eu tava ouvindo do eu não conseguia falar que tava tudo amortecido aqui. Aí ele olhou assim e falou, já tem problema esse tiozinho. Não, pode ir embora. Mas eu tinha falado assim, não, a minha carta tá atrasada, né? Eu ia pegar. Ele não entendeu nada também, ele achou que eu era um doido, não. Me liberou. Falei, bicho, né? Ele não entendeu nada mesmo. Foi bom que me liberou rápido. Então, mas é por causa que a nossa língua, ela fala demais, né? E Tiago diz assim, se nós conseguir dominar, o nosso corpo vai ser todo iluminado, perfeito. Mas ele fica com esse defeito por causa da nossa... E sofre a consequência. Porque toda vez que nós falamos algo que prejudica, o nosso corpo sofre as consequências da língua. E sofremos dor. Por isso que Jesus disse, do que queixo forró? Da sua própria? Porque nós pecamos com a língua e sofremos uma consequência com o corpo. Por isso que Pedro fala assim, ó, se você quer viver dias felizes, dias bons na face da terra, guarde, evita de falar coisas. Tem coisas que ele tem que evitar. Porque se ele fala assim, ó, não amaldiçoe ninguém, você tem que pôr isso na cabeça. Não posso amaldiçoar, não posso amaldiçoar. Quando vem aquele sentimento de falar, mal, abençoado, Deus me perdoa. Me perdoa, Jesus. A vontade que eu senti era de lançar ele direto no inferno. Nem Jesus lançou o diabo logo no inferno. Senhor, me perdoa. Não me lança agora, porque você sabe que não é hora. Eu sei, tem a tua hora. Nossa, quer ir. Me lança naqueles bichinhos lá. Né? Então vai. Perdoa. E nós já, primeira coisa, mata. Mata Jesus pra mim. Pega. Oi? Ô, Jesus, ajuda eu. É perigoso, né? Pega, Jesus, olha. Fica com raiva, né? Ele não pega, né? Fica igual o Jonas, sabe? Jonas, quando falou assim, tem certeza que eu vou lá? Vem. Pode ir lá pregar o arrependimento dele. Jesus, se Deus tivesse falado logo, vai lá que eles vão se arrepender, talvez aliviava ele. Mas falou assim, eu quero que você vai, João, vai, prega. Prega o arrependimento. Fala para eles, se eles não se arrepender, eu vou destruir. Aí falou assim, bom, então vou fugir para que o Senhor destrua logo. Olha. Entra no barco e traz problema para os outros ainda. Os pagãos que estavam lá, sabe? Atrapalha a vida dos outros, porque você não faz o que Deus manda, você atrapalha quem que está perto. Não é? Porque você fazer o que está perto, fazer o que ele manda, você ajuda quem está próximo. Porque daí eles não vão ver os seus pecados. É mesmo, vai ser salvo. Esse que Paulo quis dizer para Timóteo. Cuida de você. Para de ficar brigando com os anciões da casa. Eles são velhos, tem que respeitar eles, para que eles possam te respeitar. Ó, faça o seguinte, pega os coroas mais antigos aí, e põe todos os livros antigos, que eu voltei ainda, vai ler ele, para você aprender a respeitar os mais velhos. Então, uma coisa, e aprender, para poder ensinar. Porque se você não aprende a respeitar, como você quer que alguém te respeite? Nunca vai acontecer. Então ele está falando para o jovem, aprenda a ser humilde. Respeita. Quantos anos você tem de casa? Respeita. Mas ele é crente, mas ele anda assim, quando bate o vento, parece aquele bambu, sabe? E volta. E ficar sujando. Um monte daquelas folhinhas quando seca, né? Vai aquela sujeira. Né? Mas ele é crente.
A Bíblia fala assim, deixa que Deus acerte com ele lá. Deus chamou ele, Paulo falou assim, deixa. Se ele vai firmar ou não, Deus que sabe. Ele pode também firmar ele. Ele pode também eliminar ele. Né? É dele. Porque ele comprou para ele. E nós não somos o dono dele, nós somos apenas servidores. Não cabe a nós julgar. Cabe a nós orientar e ajudar. O que está faltando, meu amigo, para você acertar o reino? Então, eu fui lá, eu tenho um irmão lá que não releva. Agora você tem irmão? Tem mesmo. Na minha igreja também tem um lá que só Jesus. Misericórdia. Tem hora que eu fico pedindo para Deus, ó, eu nem vou, cadê? Vai perder. Ele não tem culpa. Não é? Verdade. Ele está lá também, se debatendo. Não é? Por isso que ele fala assim em Hebreus, em Coríntios 9, 25, Paulo fala assim, para vencer a competição você precisa renunciar a muitas coisas que os impediram de fazer o melhor. De impedir que nos faça melhor. Renunciar as coisas, muitas das vezes, não é porque mais coisa dentro. Orgulho, rixa, pensamentos, né? Perturbador. Então a Bíblia fala, vigia você. Para de vigiar os outros. Os outros, né? Você vigiar os outros, esquece de você. Não, né? Eu vigio os outros com meus olhos e fico vendo coisas que não é para ver. E quando eu vejo coisa que não é para ver, acaba cobiçando. Joab pergunta para Davi, vamos à guerra, Davi? Hoje não, aí. Hoje não, Davi. Vai você. Cuida do povo para mim. Por que você quer ficar aí? Por que você quer ficar aí no muro? Não leva por mal. Mas pode ir lá. Deixa que depois eu vejo. Não, todo dia eu vou. Aí ficou com os olhos nas coisas dos outros. E a pior coisa é você ficar olhando coisa dos outros. Pegou um problema tão grave na vida que depois não sabia lidar com ela. Você pode ver que depois no sono ele fala assim, nossa, eu não consigo dormir pensando, sabe, naquilo. Perdi o sono, perdi o apetite, a vontade, estou doente, ele estava falando no salmo dele. Doente por causa que agora ele não sabia como confessar. Mas depois no outro salmo ele fala assim, depois que eu confessei, me aliviou. Depois que confessou, foi aliviado. Mas depois o castigo já estava à porta. Quando ele confessou, o profeta veio. E quando o profeta veio, sabe o que falou? Este homem é tu. Aí ele falou assim, me perdoa. Ele já perdoou, mas vai continuar o castigo. Aí a gente para. Então Pedro estava ensinando para os mais novos a aprender a respeitar, tolerar, para aprender, para depois poder ensinar. E para você ensinar alguém, você tem que ser humilde para poder aguentar as consequências, as diferenças, sabe? Porque todos nós aqui, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um pensamento, né? Cada um tem uma visão e cada um tem uma interpretação. E as nossas interpretações, quando elas são unidas, se definem em um só, que é Cristo. Ela vai ter que definir que é Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que cura. Se não sair fora que é Cristo, não é evangelho. Não é evangelho. Então ele estava ensinando os mais jovens também. Estava aprendendo. Igual nós estamos aprendendo. No começo nós começamos, nós não sabia de nada.
Por mais que nós lia, por mais que nós... Mas depois o Senhor foi dando graça. Nós fomos perseverando, né? No começo nós entramos até em contenda com nós mesmos, discutindo sobre a palavra, né? Nós discutia porque aparecia... Não, porque... Mas depois o Senhor foi abrindo nosso entendimento e fazia, toleras. Né? Aprenda a ter equilíbrio. Tem hora que você tem que equilibrar o corpo, sabe? Na hora que você quer sair dele, fala, deixa o Adão agir agora, o Adão já é violento. Aí você fala, segura o Adão, amarra o Adão e prende ele de peimão, joga fora. Não é? Porque se você soltar o Adão é agressivo. Não é? Ele não respeita. Aí você então se prende o Adão. Então nós aprendemos assim. E quando você enterrar ele, joga a chave fora. Não é? E para de pegar as iscas jogadas no vento. Pra que joga, já vai cair aqueles passadinhos. Aí vem um gavião pombo e pega o bichinho. Nós temos que aprender. Né? E aprenda a fazer também sacrifício. Né? Tem hora que a gente tem que expor. Eu senti vontade de agir, mas tem hora que você tem que... Vou sacrificar hoje. Hoje eu não vou fazer. E bateu peça. Né? Larguei. Porque lá no céu espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele grande dia. Tem que guardar isso aí. Está lá em 2 Timóteo 4:8. E não só a mim, mas a todos aqueles cuja vida mostra que eles estão guardando a sua vinda. A nossa esperança aqui não é que vão ter dias melhores, como diz a Bíblia, né? Haverá dias piores. Mas a nossa esperança é que o Senhor nos livra desses dias ruins e nos guarda e nos proteja firme até o fim, até a vinda dele, para que nós possamos ser salvos. Essa é a nossa esperança. Porque do jeito que o mundo anda, quantos anos faz que nós vivemos aqui já? Eu estou com 51 anos. Né? Nos tempos quando eu era jovem, nós não sentia tanta aflição. Mas depois que nós ficamos já alcançados na idade, nós vimos que nada melhorou e está piorando. Porque nos nossos tempos, havia mais respeito e amor ainda pelo próximo. Mas hoje em dia ninguém se respeita mais ninguém. Por quê? Devido à iniquidade, como Jesus disse. A iniquidade aumentou, o amor esfriou e ninguém respeita pai e mãe. Estão matando a doidada. Você sai, a turma rouba, não respeita mais, briga. E não tem mais aquela união. Assim, antigamente, no nosso tempo, mesmo quando chegava final de ano, a turma começava a se unir para se reconciliar. Então reunia toda a família, tira toda a experiência, então a turma saia para a rua abraçar, entrava nas casas do vizinho, entrava na casa. E todo mundo, né? Quantas vezes nós fizemos isso? Entrava na casa que pessoa que nem conhecia, mas nem participava da festa. E era perdão. Né? Mas agora, a turma não consegue nem na casa. O problema, sabe o que é? É que você reúne a mesa farta hoje para a turma vir. Mas ninguém vem. Mesmo chamando. Né? Vamos lá, onde você vai? É bom cada um ficar na sua casa hoje. Né? Vamos ficar na casa. Mas vamos reunir lá para ceiar. Aí eu vou conversar com o homem. E você vai querer ou não vai? Vamos fazer qualquer coisa aqui, né? Fica aqui mesmo. Aí você também fala aquele monte de coisa. Vai esperar quem também? Não, né? Faz aquele monte de comida. Aí come um pouco. Vai comer agora? Vai comer agora? Vamos esperar até o horário. Vamos comer agora já mesmo, não vai vir ninguém mesmo, né? Aí pega lá, come um arroz, uma maionese, um curcuia, corta um peru ou carne assada. Comeu, encheu o puxão. Aí fica aquele monte de coisa, tampa. Aí fica até da hora, aí dá 1 hora. Vamos dormir? Larga todas as coisas. Guarda todas as coisas na geladeira. Aí ninguém. Aí de manhã. Vai comer no almoço. De manhã vai comer no almoço. Não vem ninguém.
Porque ninguém está se preocupado em É mesmo. É amigo. perdoar. É Deus. Ninguém vai ter mais sentimento. Antigamente a turma tinha esse ano vamos reconciliar para ter um ano novo. Mas igual eu falo assim, todo ano vai ser igual. Eu já sei o que vai acontecer no ano que vem. O que vai acontecer? Eu vou voltar a trabalhar, né? Não vou ver a família e vou ter que lutar. Mas ninguém pensa assim, eu tenho que reconciliar. Se Jesus voltar no ano, eu esteja pronto. Pelo menos meus pecados foram perdoados, né? Mas ninguém pensa mais assim. Ninguém pensa mais assim. É por isso que a iniquidade multiplicou. E ninguém respeita mais ninguém. E nem pensa em reconciliar. Semelhantemente, os jovens sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos um aos outros, revestível de humildade, porque Deus rejeita aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sejais obedientes aos mais velhos, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos. Está tudo escrito. Aí Provérbio 3:34 diz assim: mas Deus mostra o amor aos humildes e zomba de todos os zombadores. Pessoas que não respeitam a lei, não respeitam, Deus zomba deles. Isso faz uma ingratidão. Eles ensinam: respeita o seu chefe de trabalho, respeita quem colocou você, colocou ele como líder para comandar você. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi assim: tem que respeitar o patrão. Porque eu comecei a estudar e falando assim, ó, porque os olhos dele estão sobre vocês. E tudo que você falar lá, cai no ouvido dele. E se cai no ouvido dele, para que ele não te amaldiçoe. E você seja culpado, né? Despedido também. Porque daí ele fica contra você. Aí você fica lá. E o patrão... Graças a Deus, eu aprendi isso daí, sabe? Quando eu vejo o povo falando de patrão, eu falo assim: o que você acha, Marco? É uma benção. Eu falo benção. Não, o homem é assim, parece que ele é afeminado, né? Eu falei assim: amém, o problema é dele. Antigamente nós tínhamos o Deus que julgou o Sodoma e Gomorra, mas agora ele falou para nós não julgar, não. Ele falou para nós ter cuidado. Deixa que é ele que resolve isso daí com ele, porque isso daí é coisa dele. No final, eles vão dar conta de tudo isso. E nós temos que tomar conta de nós. E nós temos que dar exemplo de nós para que eles possam ver a diferença. Mas por que ser assim? Porque eu sirvo um Deus vivo, eu tenho que dar um sinal de esperança, né? Para que eles possam mudar. Porque se eu ficar apedrejando, ele não vai mudar. Porque a intenção do povo hoje em dia é só tacar pedra. Patrão é ruim, porque ele não me ajuda. Não é porque ajuda, porque você faz coisas erradas e Deus castiga. Não é? Você esqueceu que ele tem o controle de todas as coisas? Aí eu li que se nós andando certo, na Bíblia, hein? Nós estivermos fazendo certo, Deus usa a pessoa para nos ajudar. O ímpio. É interessante, né? Mas ele usa ele. Mesmo que ele levantou ele para ser destruído. Mas ele faz usar ele para nos abençoar. Então nós temos que tomar cuidado. Respeitar. Ele não é crente, não. Não importa. Não é crente, mas Deus que sabe. Ele já pagou o preço lá na cruz para resgatar todo mundo. Agora, quem ele vai salvar, isso é critério dele. Ele falou: se o Pai não enviar a mim, eu não posso curar e libertar. E se ele vir a mim e eu não levar o Pai, ele também não pode ser salvo. Então, é responsabilidade. Você tem que dar graça por ser
ser salvo. Você que foi ser salvo, não fulano, perdão. Agora eu vou ficar chorando, brigando. Você tem que entrar na sua cabeça. Você não consegue entender? Ele vai entender o quê? Sabe o que é a falta do crente? Dele de ler. Igual está em Efésios 2. Lê lá e tenta entender lá, sabe? Ele vai falar assim, a mente deles está escurecida. Que o Satanás bloqueou. E eles não conseguem ver a luz do Evangelho. Mas para nós que é salvo, é poder. Mas para eles é loucura. E nós não entendemos, né? Quer colocar, né? Quer agir na frente do Espírito Santo, sabe? Né? Quer... Entenda. Porque não se converte a Jesus? Porque eu estou falando, estou orando, estou pedindo. Ele não falou para você orar, que se orar para ele já vai ser salvo. Ele falou para você orar para que Deus se compadeça deles. E os perdoe os seus pecados, ele seja alcançado. Então não mandou para nós falar assim, vamos para a igreja, você vai ser salvo hoje. Não é por força nem por violência. Então ele fala assim, é o Espírito Santo que vai os convencer. Aí ele fala assim, então vocês dão testemunho. Porque ele fala assim, por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso ir para a igreja? Eu olho meu pai e minha mãe, nós vivemos brigando. Olha meu irmão, aquele que falou que agora é crente, vive brigando, falando palavrão. Não. Age de uma forma estranha lá. Agora, você acha que eu vou para a igreja? Para ser igual a esse? Prefiro ficar aqui. Porque pelo menos tem como? Ciência. Porque o dia que ele me chamar, eu quero ser diferente deles. Porque crente igual assim, no inferno tá. Eles têm consciência. Por isso que nós temos que ser testemunho. Por isso que ele fala, respeita. Respeitar. Não importa quem que seja. Viva a tua vida em paz. Você já foi chamado, já foi escolhido, já foi liberto, já foi transformado, já foi curado. Você não sente mais aquelas dores de parto? Sabe o que é dor de parto? É quando você fica assim, por que eu estou pecando toda hora, Jesus? Tem pessoas que é assim, eu sou falho mesmo, né? Nossa, que vontade de beber só um pouquinho só. Igual o tempo que falava, o Matheus ficava falando assim, tem que beber vinho, né? Tem que beber. Aí ficou cutucando, sabe, na Bíblia, falando, pai, pode beber vinho? Pode não, e tinha 2 litros lá, né? Eu falei, a Bíblia não fala sobre beber, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que cautelar, né? Não, quer beber. Eu falei, faça o seguinte, bate com água e toma. Né? A Bíblia não fala, né? Mas quer beber, né? Aí foi beber. Você sabe, esses vinhos assim, depois fica com aquele gostão ruim, né? Vocês já viram? Aquele gostão ruim na boca. E cheirando longe, né? Aí bebeu. Aí deu ao virar o litro aberto com um pouquinho com água da tinha misturado. Tomou lá. Não gostei, não é ruim, né? É o que eu tô falando pra você. Não é questão de beber. A Bíblia não condena sobre isso. Mas ela nos instrui. Tome cuidado. Porque a bebida, ela é como uma dose que vai trazendo você e vai abrindo seus desejos. Assim, eu bebi um pouquinho, gostei. Então eu bebo um pouquinho, né? Ah, não fez nada, né? Mas ela vem trazendo o desejo, o vício. Ela vai atraindo você. Além quando nós não bebíamos, nós era jovem, né? Fomos beber, né? Não bebia, mas toda vez que nós ia sair, como não era meio vergonhoso, o que eu fazia? Eu bebia um pouquinho, né? De jurubeba, só pra ficar... Só que teve um dia que nós ultrapassamos a dose. Aí essa dose causou o quê? Transtorno. Deu briga. Fiquei vomitando, passando mal, né? Aí vieram, me deram um café amargo na boca. Falei, não é café, eu quero limão com sal pra cortar o vomito. Se beber café amargo não vai passar. Não é? Então é uma coisa que mexe.
Eu falei assim, se quiser beber, pode beber, mas Bíblia não condena. Mas tome cuidado, porque ela serve como um laço. Né? Você começa a beber hoje, acostuma, não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Ao que você vê, você já está quebrando as regras. Aí depois, mais tarde, você não consegue nem se livrar. Não consegue mais. Porque você acostumou com aquele pecado andando do lado, que você nem se incomoda mais. Ah, porque eu bebi, mas é assim, eu bebi, Deus chamou a atenção. Aí você fica teimando, o que ele faz? Ele deixa. Aí você vai pro final. Olha. Então aquele pecado que começa a te prender você, tá chamando a atenção na palavra. Você não corrige ele antes, quando está no caminho, no final ele, como Jesus falou assim, ele serve como um laço. Olha para que ele não te lace, a hora que você estiver bem no centro, ele te derruba. Aí você fica difícil de levantar. Então por isso que ele orienta ele nos orienta aqui. Amém? Outra página. Tenha prazer em honrar um aos outros mais do que a si próprio. Isso é bom também. Respeitar. O tempo de Deus leva a exaltar. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Seja humilde, para que eles o honrem no tempo certo. Então tudo tem um tempo. Nós não pensávamos em estar aqui falando, porque nós tínhamos vergonha e não tinha espírito da fala, né? De explicar, de instruir, de ensinar. Nós sabíamos tudo em pensamento, sabe? Porque lia, né? Nós tínhamos, mas a hora que nós vai pronunciar, você tem que aprender a ter ensino. E nós fomos aprendendo um com o outro. Porque começa você falando até você chegar à perfeição que Deus quer para poder te colocar na posição que Ele quer. Então tudo aqui é um aprendizagem. Ele nos ensina a cantar, a tirar a vergonha, o medo, o modo de falar as escrituras, o modo de interpretar. Que é assim mesmo, no começo você vai ficar enrolando. Acha, será que é isso que eu falei mesmo? Será que é isso? É isso aqui, é aquilo que tinha que ser mesmo. Mas depois ele vai nos aperfeiçoando. Aí chega o tempo certo, ele nos exalta e coloca na posição que ele quer. E aquilo que nós mesmos esperamos. Por assim, eu pensava assim, né? Mas que eu colocou num lugar mais. Então por isso que ele pede, humilha. Quando você se humilhar diante do Senhor, Ele levará e animará você. Então não se sinta afligido. Eu errei. Eu falei assim. Deus sabe de cada um de nós e conhece os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. O importante é que nós esteja diante dEle, fazendo a vontade dEle, não a nossa. E a vontade dEle é que nós possamos respeitar uns aos outros. Falou assim, vai cantar errado, vai mesmo. Mas no dia certo, nós vamos cantar certo. Né? Igual um dia pegou na igreja, nós saímos todo, mas vocês vão cantar assim ou não? Aí chamou a nossa atenção. Aí eu falei assim, agora não tenho a letra. Aí falou assim, canta. Aí nós começamos a olhar um pro outro assim, vai, o que você acha? Aí a turma todo mundo, vai cantar ou não? Aí intimidou a gente, falou assim, o que você acha, Matheus? Não, me esperava que assim, vamos cantar. Fecha o olho. Olha, graças a Deus saiu certinho como Deus quis. Oh, Deus. Saiu certinho. Aí cantamos, até falou assim, poxa, nós não pensava que ia cantar, porque ela tanto medo. Eu falei, eu não ia pra ninguém, só ia assim, tipo, não tava vendo ninguém. Aí começamos a cantar. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Né? Que às vezes a gente pensa, não vai dar certo, mas
É Deus que quer. Então ele nos colocou. Lança aos cuidados do Senhor, vou terminar já. Todas as vossas preocupações, porque ele tem soluções pelas suas causas. É Pedro 5:7. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E ele cuida. Não é para não andar preocupado. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a ele. Né? O que nós vai ser amanhã, é ele que pertence. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Se ele não vir, amanhã nós estouramos de pé. E as preocupações, vai estar lá. Amanhã é terça-feira, dia de trabalho. Eu estou em casa, então eu sei que amanhã eu vou estar em casa. Não é? Tomar um café. Saber. Se ele voltar antes, eu tenho que saber que eu vou ter que subir com ele. Porque se eu ficar, o dia de amanhã vai ser tribulação. Eu tenho que ter essa certeza. E tenho que jogar toda a minha esperança nele. Então eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã. E nem com as coisas que eu vou ter amanhã. Porque ele também faz acontecer e suprir as necessidades. Não é assim? Olha lá. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de você. E Jesus diz assim, ó. Portanto, a minha palavra é a seguinte, olha o que ele diz. Não fique preocupado a respeito de coisas. Que coisa que mais preocupa o homem? Primeira coisa? Comida. Se tivesse sem comida, o homem vira uma fera, né? O armário estava ficando vazio, aí começa a se bater, ó. Levanta, homem. Aí eu falei, vixe, aí um dia eu levantei lá, vi que a Andressa, quando viu a geladeira, nem tinha acabado. Como antigamente acabava. Acabava mesmo. Aí nós tínhamos que sair, aí os perseguidores corriam atrás da gente. Mas agora tinha, então eu olhava assim, acabando. Aí já ficou daquele jeito, andando passando pra cá. Eu falei, ó Senhor, nos dê graça. Para a preocupação passar, né? Eu falei, aí começou daquele andar assim, eu falei assim, não murmure, né? Deus sabe o tempo certo. Não é? É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Deus cuida da gente. Eu acho que cuida. Para de se ficar pelo nem acabou ainda. Não, mas acabou o sal já. O sal é o último acabar. Como acabou? Como usou tanto sal assim, você sabe que o sal causa pressão alta? Usar sal, não é? Daí você não pedindo sal pra você, né? Você pressou no sal, né? Eu falei, como acabou o sal? Acabou o sal, não acabou o arroz, feijão, o açúcar, o negócio, não acabou. Não, mas não tem mistura. Come ovo mesmo, né? Eu falei assim, eu sou acostumado a comer arroz e feijão mesmo. Eu prefiro mais arroz e feijão que ele segura o homem de pé. Não, é? Pra mim. Ele ficou lá daquele jeito. Aí no outro dia, o Poli foi fazer um pix lá de um negócio, né? Ainda errou ainda, depositou a mais, sabe? 2 vezes. Falei, falei, tá vendo o que pensa de Deus? Depositou 2 vezes, sabe? Você não precisa devolver não, viu? Pode ficar, depois não acerta. Falei. Então tem coisa que ele faz acontecer. Mas nós não devemos ficar ansioso, preocupado. O povo de Israel foi castigado, sabe por quê? Não foi porque ele tinha acabado de comida, é porque começou, não tinha acabado, mas começaram a murmurar antes do prazo. E Deus tem as providências, ele espera no final, para ver o tempo da sua fé. Não é? Tempo da fé. Aí você começa a angustiar antes do tempo terminar. Você começa a dizer, mas por que você está andando ansioso? É porque eu estou vendo a coisa lá e não sei não. Hein?
Sei não. Não sei como vai ser amanhã. Então, entrega na mão de Deus, né? Quem sabe ele tem uma solução para amanhã. Porque hoje já se foi. Agora tarde você não pode fazer mais nada, né? Mas amanhã Deus proverá. Não foi assim com Abraão? O filho perguntou também. Pai, nós temos a lenha. O altar tá aí. A pergunta minha é: cadê o cordeiro? Aí ele preocupou também agora. O problema é o cordeiro agora. Aí vai pro caminho pensativo, né? O que eu vou falar pra esse moleque? O pai, você não me deu a resposta. Qual que é a resposta? Eu preciso saber também para me tirar essa essa dúvida, né? Tá me deixando angustiado também. É quando ele olha para assim: tenha fé, meu filho. Deus vai prover lá. Na hora nós vai ver o que vai acontecer. Fica calmo. Aí foram juntos. Né? Porque se ele soubesse falar assim: eu não sei não, mas ele falou pra mim entregar você lá e você vai deitar lá, eu vou matar você, vou degolar você mesmo. É você que é o cordeiro. O menino era de idade já, deu. Não, Sérgio? Vou não, né? Mas é doido. Não? Não, manda se Deus falar comigo. E eu corria, né? Verdade. Eu vejo minha mãe falando que você tem hora que seu pai fica falando sozinho. Deixa ele lá. O que ele tá falando? Eu não tô ouvindo. Tá falando com Deus. Mas quem é esse Deus? Fica quieto. Senão ele ouve. Tá falando. Agora. Dispensa, H. Ela falou agora pra me dispensar. O que eu tenho que fazer agora com Ismael? Ouve só, mulher. Mas eles não ouviam. Não é? Verdade. Eles não ouviam. E ele que questionava. E quando você está falando com Deus, a gente pensa que não, mas quando a gente está falando sozinho com Deus, fala alto mesmo. Fala ou não fala? Fala. Quando a gente está sozinho com Ele, quando a gente tem intimidade com Deus, nós começamos a conversar, falar alto. Não é? Se o povo ouve, eu não sei. Eu aprendi quando nós não tem intimidade, né, é tímido, nós fica falando só chorando. Não fala nada. Só fica lá só em pensamento. Né? Tem hora que o pensamento até voa. Mas quando você começa a dar a interpretação da palavra, você começa a conversar com ele em voz, como se fosse o Espírito Santo começa a agir em você. Então você começa a falar. E quem está ouvindo do outro lado lá fala assim: agora está endoidado. Começou a falar sozinho. Não, né? Começou a falar sozinho. Mas não é. É o Espírito Santo que conversa com você e você fica lá. E tem hora que ele até chama a atenção na própria palavra da gente. Se você vê os profetas quando eles oravam lá, você pode ver. Eles mesmos fazem o salmo e depois o próprio Espírito Santo responde na boca dele. Da onde virá o meu socorro? O próprio Espírito Santo fala: virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele responde, ele vai aliviando ele. Então não põe em dúvida quando o Espírito Santo está em você e fala com você. Né? Mas temos que ter essa cautela. Por isso que ele manda: lance todos os cuidados ao Senhor. Porque Ele cuida. Ele cuida do alimento. E a segunda coisa que Ele cuida: preocupa também. Hoje eu não vou na igreja não. Por quê? Saúde. Saúde? Se for saúde, estava bom. A saúde, eles não lembram da saúde. Eles só lembram de alimento e roupa. Ah, é roupa. Só de alimento e roupa. Não tem calça. Com calça. Eu tô com duas. Aí, tem blusa? Não tem blusa. Tem que largar a mão de ser ingrato, né? Mas se graça eu te dou, assim. Eu tenho roupa. Tenho veste. Então, mas agora por que você está se queixando?
Tem moradia, tem roupa, tem alimento e tem saúde. Tem vida. E uma coisa que você tem, que o povo não tem, é a presença do Espírito Santo na sua vida. E você sabe que você nunca agradece. Eu vou estar dizendo, graças eu te dou por ser salvo. Por você ter me escolhido e ter me enchido da tua presença, do Espírito Santo. Porque muitos não têm. Porque eu vejo em outras pessoas, a pessoa agindo sem intercedimento. E você age com plena consciência limpa das coisas que estão acontecendo e das coisas que estão por vir. Você já tem a plena consciência. Mas você se faz muitas vezes de colocar em um contrito. Olhar para sua casa, abençoa. Por isso que ele manda nós. Versículo aqui, ó. Em Filipenses 4, 6 diz assim: não se aflija com nada. Em vez disso, ore a respeito de tudo. É para contar mesmo. Para deixar nada oculto, não. Se não vou contar isso daqui, não, porque o senhor quiser fazer fácil, mas eu não. Por conta. Não é coisa boba. O que é coisa boba? Senhor, sei lá, eu sou meio esquecido. É para contar mesmo. Você pode me curar? Senhor, eu tenho uma dificuldade assim. Você pode me curar? É para contar tudo. Quando ele fala tudo, é tudo mesmo. Senhor, aconteceu hoje, assim, quando eu abri uma agência, aconteceu isso, aquilo. Eu preciso que você resolva isso para mim, depois isso daqui, para que a minha vida seja perfeita perante ti. Tem que contar as suas dificuldades para que ele possa selecionar os problemas e acertar. Eu tinha problema de falar, agora eu sou um falador. Tinha problema de conversar com as pessoas, converso. Antigamente eu ia conversar com as pessoas, eu ficava mudo. Mudo, mas mudo mesmo. E tinha problema. Ela veio pra mim assim, pede uma informação, Marco, então você vai assim, você pega o busão tal, você vai lá e aí você fica perto do cobrador. E ao que chegar num ponto, você fala ao que passar e faz um ponto tal, você me avisa pra me dar o sinal pra pegar. Fiquei mudo. Eu cheguei no ponto, qual ponto? Cheguei no terminal central, pega a busão tal, assim, aí falou assim, aí tem uma mulher sentada assim, eu falo porque eu fiz isso mesmo. Aí falou assim, pergunta pra mulher. Aí eu ia assim, como se estivesse conversando com outra pessoa, eu falei assim, eu tenho vergonha de falar. Eu falei, fala. Aí eu falei, não, vou ficar adivinhando. Aí fiquei adivinhando, sabe? Aí chegou o busão, peguei o busão. Peguei o busão até certo. Porque eu fico olhando, de tanto você ficar querendo, que Deus te ajude. Você vai, pega aquele ali. Eu peguei ele. E é lá no Padre, sabe? Aí foi. Eu fiquei até do lado do cobrador. Aí passou, eu até ouvi o lugar, eu falei, passou o ponto. E o ponto naquela pista lá é longe, né, senhor? É verdade. Aí foi, deixou eu passar. Eu falei, não vou descer na pista e pegar do outro lado de lá, né? Eu fui até o ponto final. Meu Deus. Desci lá no ponto final, fiquei, peguei o meu busão e vim embora. E não desci no lugar de trabalho. Por vergonha. Uma vez eu estava trabalhando lá no Lago do Café, né? A mulher passou, tava de segurança lá, né? A segurança tinha, né? Como que vai ficar lá? A mulher passou assim, moço, qual é a saída que eu estou? Aí eu... Nossa. Tinha dificuldade mesmo, fui falar, não sei o que eu falei com a mulher, olhou assim. Falei, chamou eu de... Tinha problema. Aí eu pedi o quê? Intercedimento, sabedoria para Deus, e ele me concedeu. Agora eu fico como orientador do povo lá, sabe? Explicando. E ele me deu sabedoria mesmo. Até com as máquinas, às vezes eu vou explicar para a turma me fala uma coisa só, eu explico assim certinho pro povo. Como você sabe disso? Não, eu não aprendi fazendo, mas ele fala na minha mente, eu explico. Né? Salomão não teve sabedoria? De orientar? A gente também, por isso que ele ensinou. Peça dele. Qual a sua dificuldade? É assim. Você não tem problema. Tem problema. Eu não consigo falar, não consigo. Estou no meio do povo, fico nervoso. E aí então dá equilíbrio.
Só uma coisa que eu pedi pra ele que eu tava querendo, sabe? Queria ser, se eu não quero ser igual a Paulo falou assim, seja, como chama? Extrovertido, né? Com todo mundo. Conversa com todo mundo. Eu achava que tinha que ser igual só pra conversar mesmo, sabe? Ele até me deu esse dedinho pra galera, sabe? Mas depois eu não quis, não. Porque eu vi que eu tava sendo muito papalego. Fala demais, Marco Antônio. Eu falei, Senhor, tira isso daí, risca esse vagina. Deixa só conhecimento e sabedoria para que eu possa instruir. Não ensinar. Mas tire esse de homem de falador demais. Falador demais, passa mal. Fica comentar na boca do povo, né? Fala sem freado, né? Aí eu fui ensinando, aquele que fala sem refletir, não deixa de transgredir. Para! Aí eu já fui cortando, não corta. É, né? Amém? Deu para entender, gente? Então é assim o ensino de Pedro, para que nós podemos aprender. Pastores, os que servem, os jovens, e depois a humildade, para não alcançar aquilo que e perseverar nela. Para que nós podemos ter bom sucesso até a vinda dele. E que não está longe, né? Ou pode estar longe, né? Vai depender da graça e de nós tolerar, né? Se nós deitar hoje, ficou mais perto. Mas se nós não deitar, vai continuar ainda, né? Mas assim, ninguém quer partir agora, né? Mas para o encontro de Deus, todos nós vamos ter que deixar esse corpo. Né? Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém.